Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E hoje nós vamos falar sobre o Solus Christus, ou somente Cristo, né? Nós sabemos que a Reforma Protestante, ela produziu esses 5 solas, né? Desenvolveu esses 5 solas, e que é de extrema importância nessa volta, né, ao Evangelho, né? Desse retorno à igreja dos primórdios, né? Por mais que nós sabemos que, como cientistas da religião, as religiões elas se modificam de acordo com o seu tempo, de acordo com as suas gerações, né? Ela vai se modificando, e com o cristianismo não foi diferente. O cristianismo ele foi se distanciando, digamos assim, de uma ortodoxia ou de um movimento que iniciou ali com Jesus Cristo, né? E que se tornaria o cristianismo daí proveniente do próprio Jesus. Jesus Cristo, cristianismo. E vai sendo modificado, vamos dizer assim, né? Até chegar ao período dos pré-reformadores e a Reforma Protestante no século XVI, né? Que os reformadores vão se levantar contra a Igreja Católica por compreenderem que ela havia se distanciado do verdadeiro cristianismo. E aí vai produzir os 5 solas, e nós vamos falar hoje sobre os Solus Christus, né? E quando nós falamos de Solus Christus, ou somente Cristo, né? Nós nos voltamos para o século XVI e Martinho Lutero, né? Que vai dar início, a reforma vai começar de uma certa forma a ser preparada pelos pré-reformadores, John Hus, John Wycliffe, né? E entre outros, e vai ser fundamentada essa pedra com Martinho Lutero, né? Quando ele crava ali na Igreja do Castelo, a Igreja de Wittenberg, as 95 teses, né? Refutando aquilo que ele considerava, né? Que estava em desacordo com as Escrituras, né? Que na compreensão dele a igreja tinha se distanciado do verdadeiro evangelho, e aí ele vai ali mostrar os pontos que ele divergia, né, sobre o comportamento e como a igreja estava agindo, principalmente vai se voltar contra as indulgências, né, que ia totalmente contra, na compreensão do Martinho Lutero, totalmente contra o que a Bíblia, o que as Escrituras dizia, né? Então, a igreja protestante, né, os reformadores, o desenvolvimento desse protesto, né, contra o comportamento, o desvio da igreja, vai produzir os 5 solas, né, que vai reafirmar o objetivo, reafirmar as doutrinas centrais da fé cristã que haviam sido desvirtuadas, né, e que os 5 solas vai ser formulado em resposta tanto às práticas, né, quanto os ensinamentos que eram praticados, que eram ali exercidos pela Igreja Católica e colocado para os seus fiéis, né? E aí, Solus Christus, ou somente Cristo, né, ele traz a ideia da centralidade da fé numa pessoa que tem como consequência, né, um meio de se chegar a salvação, a comunhão com Deus, a esse religamento com Deus, né, a ideia do religare, né, a partir de um personagem que seria o próprio Jesus, o meio, né, porque havia vários intercessores e vários meios ali que a Igreja Católica colocava, inclusive para tirar o ente querido que havia morrido do purgatório, né, com as indulgências, né. Então, os reformadores, e no caso Solus Christus, vai trazer a ideia de que não, existe um meio de que você seja religado com Deus, que você passe a ter comunhão com Deus, para que você
tem acesso à sua salvação, e esse meio é Jesus Cristo. E para isso existem alguns textos que acabaram fundamentando essa volta ao Evangelho, né? Por exemplo, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, né? A ideia da trindade, né? Triuno, né? Há um só Deus e um só mediador, né? Um meio, né? de você chegar até Deus. E esse meio, o texto diz, entre Deus e os homens, né? Entre a divindade e os homens existe um mediador, e esse mediador é Jesus Cristo, homem. Não é os santos, não é o Papa, né? Mas o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Também um texto de Atos, capítulo 4, versículo 12, vai dizer que Jesus é o único meio também do homem chegar à salvação, né? O texto diz: não há salvação em nenhum outro. Quer dizer, não existe outro Deus, outra forma de fé que possa levar o homem a Deus, né? O texto diz: porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, ninguém se torna um outro meio do homem ser salvo, né? O texto diz: dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, esse homem é Jesus Cristo. E aqui ainda para finalizar a base bíblica, ainda tem o próprio Jesus se trazendo como alguém, como aquele que, né, levaria o homem de volta para Deus. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então tá aí a ideia somente Cristo, de que ele é esse meio, essa forma do homem se chegar até Deus, e não o Papa da época, ou os santos, né, ou as indulgências, né? Não, é o próprio somente Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele fazia esse papel que eles complementaram ou colocaram ali, fizeram conexões para completar esse meio. Não, só a necessidade de Jesus Cristo. E aí vem a questão, então, o que isso significa, né? Qual é o significado disso, né? A primeira coisa que a gente deve entender é que a salvação é alcançada exclusivamente, observe, exclusivamente através de Jesus Cristo. Como o homem pode chegar à salvação? Exclusivamente através de Jesus Cristo, pois ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. É assim que crê o cristianismo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. E a sua obra, observe só, o que ele fez na cruz, o que ele veio para fazer, né? A sua morte vicária, redentiva, né, é suficiente para a salvação. Logo, não há necessidade de que o homem faça nada mais pela sua própria salvação, porque essa salvação já foi concluída na cruz através de Jesus Cristo. Eu tenho que abraçar os méritos de Cristo, né? Abraçar esses méritos, né? E aí aceitar que foi ele que me redimiu, foi ele que propiciou os meus pecados, foi ele que morreu em meu lugar. Isso traz uma consequência existencial, que agora eu vou ser um pequeno Cristo, viver de acordo com a vontade de Deus, tendo Cristo como alguém que trouxe a maneira de que eu possa viver e agradar a Deus, né? Mas sabendo que eu não é pelas minhas obras, né, que eu consigo nada, né? Que eu vou produzir, eu vou ser a melhor pessoa do mundo, logo eu vou merecer minha salvação. Não, minha salvação foi conquistada por outro. E esse que conquistou a minha salvação foi o próprio Deus enviando o seu próprio Filho unigênito para morrer em meu lugar. E ele pagou a minha dívida. O próprio Deus enviou o seu Filho para pagar a dívida que eu jamais pagaria. É essa a ideia de somente Cristo. E então o que isso significa, né? Isso significa que nenhuma outra intercessão, seja de santos, né, no caso da época,
ou mesmo de obras humanas é capaz de reconciliar o homem com Deus. Nenhuma intercessão. Ninguém intercede, né? E nós estamos aqui, pelo menos aqui no Nordeste, eu acredito que em todo o Brasil, mas nessa época agora que o vídeo está sendo gravado, está tendo várias festas, né? Do catolicismo, onde tem as romarias, onde eles desfilam com as imagens, né? E fica claro, de acordo com a Bíblia, né, que não há, né, ninguém pode interceder por nós, né? Após a morte, em Hebreus 9:27, o que sobra para a humanidade são as consequências, nesse caso, o juízo. Diante de tudo isso, aí vem agora a ortopraxia, né, ou a teologia pastoral, né? O que isso agora, o que isso tem a ver com você, como você pode aplicar o que você viu até aqui à sua vida. E aí, na vida cristã, quando nós vamos para a vida cristã, a primeira coisa é que somente Cristo implica. A primeira coisa é confiar plenamente, observe, confiar plenamente na obra de Jesus para a salvação. Então, para a sua vida, Jesus é suficiente para a sua salvação na compreensão do cristianismo. Quando eu falo isso, sempre dessa forma, porque existem outras maneiras do homem acreditar em sua salvação, não necessariamente no mesmo padrão do cristianismo, que são das outras religiões. Mas para o cristão, ele somente Cristo vai implicar que ele confie plenamente na obra de Jesus Cristo para a sua salvação e, como consequência, ele deve viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. E nesse caso aí inclui aqui três coisas. A primeira delas é uma fé exclusiva em Jesus Cristo. Uma fé exclusiva, né? Que é reconhecer que somente Jesus, primeiro, pode salvar e, segundo, interceder por ele, por nós, né? No caso, cristãos. A segunda coisa, né? Aqui eu estou aplicando para a sua vida. A segunda coisa que se inclui é uma vida de gratidão, né? Então, o cristão ele deve viver uma vida que reflita a gratidão pela salvação que ele recebeu através de Jesus Cristo. Ser grato, né? Afinal de contas, você estava caminhando rumo ao despenhadeiro, caminhando rumo a uma condenação eterna. Mas aí alguém decidiu salvar a sua vida. Alguém decidiu te resgatar do lamaçal de pecado, do caminho do precipício e te conduzir a outro caminho melhor, que é o caminho da vida eterna. Então, primeiro, o que cabe ao cristão? Crer de uma forma exclusiva que Jesus Cristo é suficiente. Depois, ser grato por Jesus Cristo ter entregado a sua vida em prol da sua salvação. E o último e terceiro ponto, com relação à propagação dessa tão grande e maravilhosa notícia, né? É que o cristão deve compartilhar a mensagem de que a salvação é encontrada somente em Jesus. Então, não ser alguém egoísta, não ser alguém que quer somente para você, mas compartilhar com outras pessoas, compartilhar com aquelas pessoas do seu convívio, né, social, acadêmico, onde você esteja, que existe um Salvador e que pode conduzir você de volta a Deus e que esse Salvador, ele tem uma vida para você, uma vida abundante. Então, finalizando o vídeo, né, eu espero que vocês tenham entendido os 5 solas. Esse é o sola, somente solos Cristos, né? Somente Cristo. Que Cristo, a ideia final aqui para mim finalizar o vídeo é que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Não pode ser Jesus mais, né? Como era no caso da Igreja Católica. Jesus mais ali os sacramentos, Jesus mais as indulgências, Jesus mais não. Jesus é suficiente, né? Não é a Bíblia mais o livro de Mórmon, a Bíblia mais o Pentateuco Espírita. Não, é a Bíblia, e essa Bíblia fala do plano de salvação de Deus numa pessoa, e essa pessoa é Jesus, e ele é suficiente para a sua salvação
e ponto final. Se você não é inscrito no canal, você se inscreve no canal para você estar tendo acesso, dá ali, marca lá o sininho, né, para que todos os vídeos que sejam postados aqui no canal você possa ter acesso. Compartilha esse vídeo, deixa o teu like, é importante, deixa o seu comentário, né? E eu espero que você tenha consciência que Jesus Cristo, ele é o Senhor, né? Ele é Deus primeiro, ele é o Senhor e ele é o meio de você encontrar o caminho da salvação e da remissão dos seus pecados, porque ele já pagou, já propiciou, já apaziguou a sua vida para que você tenha acesso até Deus. Para isso você precisa abraçar e reconhecer os seus méritos, crer nele e abraçar esse plano tão maravilhoso que é de Deus amar o mundo de uma tal maneira em ter dado o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até o próximo vídeo.